Mateus 1, de 1 a 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. E esta é a palavra de Deus. Nós estamos hoje encerrando uma série que nós começamos no início desse mês, falando sobre as mulheres que aparecem na genealogia do Senhor Jesus. Mas antes da gente abrir o texto bíblico e olhar o que ele tem para nos instruir essa noite, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pelos louvores e pela ministração, obrigado porque já ouvimos a Tua voz e já fomos ministrados. E pedimos que a Tua palavra fale conosco de maneira profunda. Nos abençoa. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você já viu alguém pregar numa genealogia? Hoje eu vou tentar fazer isso. Como eu falei para vocês, nós estamos falando sobre as mulheres que aparecem ali na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então, no início do mês, nós falamos sobre a primeira delas, Tamar, uma mulher cananita, nora de Judá, que estava sendo oprimida pelo seu sogro, e que por causa disso, então, decidiu agir de uma maneira bem duvidosa, praticando um incesto ali com o seu genro, com o seu sogro, e a partir daquele relacionamento, então, seguiu a linhagem do Senhor Jesus. A segunda mulher que aparece na genealogia do Senhor Jesus foi Raabe, e nesse domingo, 2 domingos atrás, nós ouvimos o Nadir nos trazendo uma reflexão sobre Raabe, e descobrimos que Raabe era uma mulher que era uma prostituta, e encontrou a graça do Senhor Jesus Cristo. E descobrimos naquele domingo que não existe poço tão fundo que o Senhor Deus não consiga resgatar, e não há limite para a graça de Deus e para o poder transformador da sua graça. Então, vimos Raabe se tornando uma mãe do Senhor Jesus Cristo, saindo da condição de prostituta. Domingo passado nós falamos sobre Rute, e nós vimos a graça operando nos destinos humanos. Rute era uma mulher moabita, que tinha tudo para dar errado na vida, e porque na vida dela entrou o parente remidor, ela pôde entrar para a linhagem do Senhor Jesus Cristo, experimentar a graça, e não somente isso, teve o seu caos transformado em ordem, em algo belo. Ela se tornou a bisavó do grande rei Davi. Hoje a gente vai conversar sobre Batseba, que nesse texto que a gente acabou de ler, sequer o nome dela é mencionado. No versículo 6 do capítulo 1 diz assim: E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. O autor Mateus, ele sequer menciona o nome de Batseba. Mas para eu poder explicar para você por que ele não menciona o nome de Batseba, eu acho que eu preciso explicar para você primeiro o que é uma genealogia. E a genealogia nos dias de Jesus seria mais ou menos aquilo que é o LinkedIn para nós hoje. Sabe o que é o LinkedIn? O LinkedIn é aquela rede social que você bota seu currículo. E as pessoas vão te conhecer
a partir dos seus atributos profissionais, a partir dos diplomas, eventualmente, que você tem, das especializações que você possui, etc. e tal. Era o currículo da época, a genealogia. Os indivíduos, eles tinham a sua dignidade determinada em termos da sua família. Quem é que eram os ascendentes desse indivíduo? Quem eram os ancestrais desse indivíduo? A que família ele pertencia? E qual que é a família que ele pertence? Quem é o pai desse indivíduo? Quem é a mãe desse cara? E note que Mateus está apresentando aqui o Senhor Jesus Cristo de uma maneira extremamente inusitada, porque o Senhor Jesus Cristo está sendo apresentado por Mateus como o rei. A tese de Mateus é muito simples. Mateus ele escreveu o seu evangelho para provar para os judeus, que era a audiência primitiva dele, a audiência primeira dele, que Jesus ele era o Messias, que Jesus ele era esse grande rei que haveria de vir, que tinha sido prometido pelos profetas no passado e que agora ele tinha chegado. Então a tese de Mateus é muito simples. Senhores judeus, Jesus, esse nazareno, esse homem ali, que vocês não dão nada por ele, ele é o Messias, ele é o Cristo de Deus, ele é o ungido, aquele que veio para nos redimir. Então basicamente é isso que Mateus ele deseja propor com o seu evangelho. Agora, se ele está querendo dar já de cara o currículo desse Jesus, desse Cristo, aparentemente ele está fazendo isso da pior maneira possível. Ele está fazendo isso do jeito que não rola. Porque ele primeiro bota lá na genealogia de Jesus, o lugar onde devia aparecer os seus atributos, o PhD dele, o grau de mestrado dele, a formação acadêmica, a experiência profissional dele, ele bota, além de Maria, 4 outras mulheres. E acredite, naqueles dias, colocar 4 mulheres na sua genealogia já era um problema. Porque você conhece, nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Estamos falando de uma sociedade onde o homem tem a primazia, onde o patriarca é a figura importante, a figura do pai é mais importante do que a figura da mãe, o pai é a figura central da sociedade. E aí o Mateus bota logo lá 4 mulheres. De jeito errado, porque se ele está querendo falar que Jesus é o rei, ele vai botar mulher? Bota os reis que estão na genealogia de Jesus, né? Bota as pessoas importantes, os nobres, aqueles que têm alguma reputação. Porque essa é a nossa lógica, né? A gente não trabalha mais nesses termos de reputação a partir da família. Mas no nosso mundo do networking, a gente trabalha na reputação a partir dos nossos relacionamentos. Quem é esse cara? Ah, ele é amigo de fulano de tal. Ele pode ser o filho do Zé Mané, mas se ele é amigo do fulano de tal, ele é especial. Se ele é o cara que aparece na foto do Instagram lá com alguém importante, dê valor a esse cara. Se ele... Deu para entender o que eu estou querendo dizer para você? A gente também valoriza os diplomas, os cursos, a reputação acadêmica, etc. e tal, e profissional. Mas às vezes o QI, né, o famoso QI, é mais interessante do que essas coisas. Quem é que está perto? Quem é que ele conhece? Então, se o Mateus ele estivesse escrevendo para o brasileiro do século XXI, ele não devia ter colocado essas 4 mulheres na nossa lógica. 4 mulheres. E pior, não somente 4 mulheres, 4 mulheres que são gentias. Essas 4 mulheres, elas são mulheres que não são judias. Gentil é a expressão bíblica para todo aquele que não é judeu. Tamar era uma cananita, ela vivia ali na região de Canaã, na antiguidade, na época dos patriarcas ainda. Raabe era de Jericó, uma cananita de um período posterior. Ruth era uma moabita, um povo literalmente amaldiçoado. Se você olhar lá em Deuteronômio capítulo 25, você vai ver que os moabitas eles são literalmente amaldiçoados por Deus. E nós temos Batseba,
que embora o texto não diga diretamente para nós, muito provavelmente ela era uma hitita. Por quê? Porque ela era casada com Urias, e Urias, o texto nos diz que era hitita. Então, 4 mulheres gentias, 4 mulheres que não faziam parte da comunidade, da nação, do sangue real e puro, daquele pessoal que a gente olha e fala, uau, que gente especial. E não somente 4 mulheres gentias, 4 mulheres de uma conduta sexual duvidosa. Como eu já disse para você, Tamar cometeu incesto com seu sogro, Raabe era uma prostituta, Ruth era uma moabita, que depois foi redimida pelo marido Boaz, e você tem aqui Batseba, que é a mulher que comete adultério com o rei Davi. Então, se o currículo, a genealogia, é o currículo de alguém, Mateus errou. Na nossa lógica, Mateus errou. Não devia ter colocado essas 4 mulheres aqui. Se ele quer propor que Jesus é o rei, se ele quer propor que os judeus devem dar ouvidos para esse Jesus, a última coisa que ele deveria ter feito era ter colocado essas 4 mulheres aqui. E pior, ele sequer menciona o nome de Batseba. Como eu disse para você, ele simplesmente diz, e da mulher que tinha sido mulher de Urias, Davi gerou Salomão. E aí eu quero dizer para você que existem pelo menos 3 maneiras para alguém ler esse texto. A primeira maneira é a maneira feminista, que está na moda. E o que é a maneira feminista de ler esse texto? A maneira feminista de ler esse texto é assim. Vou tentar traduzir para você, é assim. Mateus é um opressor, não cita a mulher, não dignifica essa mulher, sequer chama ela pelo nome. Mateus é um machista opressor. Não é? Jeito feminista de ler o texto. Agora, tem um outro jeito de ler o texto, que é o chamado jeito machista. E o que é o jeito machista? Batseba é uma mulher que é adúltera, que não segurou a onda quando o rei veio chavecar ela, porque o rei chegou lá, tinha dinheiro, era um homem poderoso, e aí a mulher não segurou a onda, deu mole, caiu na rede, é peixe. Vacilou, campeão. Resultado, nem põe o nome dela na coisa. O jeito feminista e o jeito machista de ler o texto. É interessante que essas 2 maneiras são completamente erradas de ler o texto. Porque quando Mateus ele não cita o nome de Batseba, ele não está humilhando Batseba. Ele não está negando a história de Batseba, ou está negando a personalidade importante que é Batseba. Ele está querendo fazer um movimento que eu quero chamar aqui de horizontalização. E deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer para você. A gente tem uma visão idealizada das pessoas. Se a gente gosta de alguém, de maneira geral, a gente vai ser tendente a dar olhos somente para aquilo que aquela pessoa tem de positivo, não é? Então, quando a gente gosta de um amigo, e esse amigo alguém vem falar mal desse amigo para a gente fica meio assim, né? O que esse cara está falando? Eu conheço ele, eu sei quem ele é. Porque a gente tem uma visão idealizada das pessoas. Maridos têm visão idealizada das suas esposas, e esposas têm uma visão idealizada dos seus maridos. Pais têm uma visão idealizada dos filhos, e isso acontece bastante. Às vezes o moleque tem um demônio no corpo, mas a mãe e o pai dizem assim, ai, que lindo. É a visão idealizada. Moleque mal criado, sabe? Aí o pai vira e fala, ele é lindo. Visão idealizada. Moleque, a gente falta orar para repreender o demônio que é no corpo, o papai e a mamãe acham ele lindo, né? Agora, você tem aqueles que têm uma visão idealizada negativa, né? Sabe aquele tipo de gente que fala assim, meu santo não bateu com fulano de tal? Olhei e não gostei. Troquei 2 palavras, não fui muito com a cara. É assim? Por quê? Porque a nossa tendência é idealizar as pessoas. É enfatizar os aspectos positivos ou enfatizar os aspectos negativos na nossa visão idealizada. Então, se a gente gosta de alguém, a gente fala que ele é joia.
Eu coloquei no meu esboço, eu estava reticente se eu devia falar isso ou não, mas deixa eu mostrar para você como a gente tem uma visão idealizada na política. Já conversou com um militante do PSOL ou do PT? Aí você fala do Lula, fala mal do Lula para ele, para você ver. Visão idealizada. Já conversou com um famoso bolsominion, para não falar que eu estou batendo só de um lado? O bolsominion. Aí fala mal do Bolsonaro para ele, para você ver. Visão idealizada. Porque a gente cria um ideal, e aqui, fechando o parêntese político, isso daqui aparece em tudo, gente. Absolutamente tudo. E deixe-me aprofundar isso daqui no que diz respeito ao casamento. Você já percebeu como a gente, no início do casamento, a gente tem uma visão idealizada do marido e da esposa? É tudo lindo, né? É tudo jóia. Até a primeira flatulência debaixo do edredom, né? Até a gente tem aquela visão romântica. É impressionante. Eu e a Bela, a gente tem um ministério muito grande de acompanhar casais que estão se preparando para o casamento. E é interessante você conversar com esses jovens casais que estão se preparando para o casamento, que é tudo muito idealizado. Eles pintam aquela visão meus primeiros anos de casamento vai ser um romance eterno. Vai ser aquela coisa linda, a gente chega, chama o casal e fala, gente, acorda para a vida, não é bem assim. Para de idealizar. Para de achar que as coisas são desse jeito. Porque quando a gente tem uma visão idealizada da vida, a gente de maneira geral vai se frustrar. Quando a gente tem uma visão idealizada das pessoas, a gente vai se frustrar. Quando a gente tem uma visão idealizada do partido político, a gente vai se frustrar. Quando a gente tem uma visão idealizada de Deus, a gente vai se frustrar. O que Mateus ele está dizendo para nós aqui é, não tenha uma visão idealizada. De quem? De todos esses personagens. Porque quando a gente lê esse texto, qual que é a nossa tendência? A gente vê Raabe, Tamar, vê lá as outras mulheres, Ruth, Batseba, o que a gente faz? Tudo pecadora, tudo adúltera, tudo gente ruim. Aí vê lá, o rei Davi. Esse é demais. Esse é jóia, herói, guerreiro. Aquele cara que pegou lá a pedrinha e deu na cabeça do Golias. Né? E aí a gente tem a visão idealizada. Mateus está dizendo, não tem a visão idealizada. Ele não cita Batseba porque ele faz questão de chamar a atenção para Urias. Sabe por quê? Porque Urias era amigo de Davi. Urias era amigo de Davi. E Davi, que é aquele que a gente lê nesse texto, vê ele como idealizado, Davi foi aquele cara que tramou contra Urias. Viu a mulher de Urias tomando banho do alto do terraço do palácio dele, ficou apaixonado. Porque, de fato, o texto nos diz que Batseba era uma mulher muito bonita. Trouxe ela para o palácio. Teve um caso com ela. Ela ficou grávida. Sabe o que Davi faz? Vou matar esse cara, o marido dela. Quando Davi ele estava sendo perseguido por Saul, antes de ser rei, Urias já tinha se mostrado fiel a ele, já tinha se mostrado um indivíduo que ia honrar ele. Isso pouca gente lembra quando fala sobre Batseba, Urias e Davi. Antes de Davi ser rei, antes de Davi ser um homem importante, quando ele era só um perseguido político, o Urias, o marido dessa mulher, ele chegou para o Davi e falou, Davi, conta comigo, eu reconheço que Deus está usando você, eu reconheço que você é o rei que Deus tem para essa nação, e eu estou com você, eu vou lutar as tuas batalhas, eu vou lutar as tuas guerras, os teus inimigos serão os meus inimigos, e vamos junto. O tempo passou, agora Urias, ele está casado, e o que Davi faz? Trama a morte de Urias. Em outras palavras, o que o texto está dizendo para a gente é, não leia esses personagens de maneira idealizada, porque quer seja o herói, quer seja aquela que a gente acha que não vale a graça de Deus, todos precisam da graça de Deus. Até o Davi é sujo nesse texto. Até o Davi, aquele que a gente olha e fala assim, meu Deus, que homem maravilhoso. Ai, esse homem é o grande rei Davi. Ai, esse homem é sensacional. Esse homem assim assado. Até ele é um sujo. Porque ele gerou o filho dele
da mulher do outro. O que o texto está dizendo para a gente é: para de ter uma visão idealizada das pessoas. Marido, não veja sua esposa como... ela é alguém que pisa na bola. Esposa, seu marido é alguém que pisa na bola, ele não é perfeito. Eu acho que essa altura do campeonato você já deve saber que ele não é. Tenha uma visão real da coisa. Tenha uma visão plena da coisa. Veja como Deus vê. Veja como Deus olha. E perceba virtudes e perceba problemas. Por que é importante eu começar esse sermão dizendo isso? Porque quando a gente chega nesse paradigma aqui, chega nessa conclusão, então a gente começa a entender que tipo de Jesus é esse. Quem é esse Jesus que bota na sua genealogia, escolheu para a sua genealogia gente tão imperfeita? É porque esse Jesus é o Jesus dos imperfeitos. Não interessa se ele é rei ou se é uma prostituta em Jericó, tem graça para eles. O que eu vim dizer para você essa noite é uma coisa muito simples. Não interessa onde você está, o que o seu LinkedIn diz, ou o que a sua conta bancária diz, ou seja lá o que for que diga, existe graça disponível. Porque se Jesus decidiu colocar na sua genealogia gente imperfeita, é que ele é o rei dos imperfeitos. Ele tem graça disponível para os imperfeitos. Ele tem o seu reinado, e o seu reino é formado por gente imperfeita. E como era imperfeita essa mãe dele que aparece lá, a Batseba. E agora, falando da Batseba, 3 coisinhas, sermão batista. 3 coisinhas que você precisa saber sobre Batseba. Por que Batseba aparece na genealogia de Jesus? Não é só porque ela é uma pessoa imperfeita que goza da graça de Deus, mas é porque a graça de Deus, ela sobrepuja barreiras de gênero. A graça de Deus sobrepuja barreiras de gênero. Como eu disse para você, Batseba é uma mulher. E mulheres no mundo antigo são outra categoria de gente. Não é a pior categoria de gente. Os escravos, de maneira geral, e os estrangeiros eram a pior categoria de pessoa, tipo de pessoa. Mulher era uma categoria inferior, mas não era pior, mas era uma categoria inferior. E eu sei que hoje a gente vive nesse mundo que existe muito machismo, existe muito essas coisas, mas eu queria aplicar isso de uma maneira muito simples. Nós criamos categorização de pessoas, e às vezes não é pelo gênero, às vezes é pela classe social, às vezes é pelo círculo de amigos, às vezes é pela cor do cartão de crédito que a pessoa tem, às vezes é pelo emprego que a pessoa tem. E a gente cria categorização de pessoas. A gente cria categorização de pessoas com base em placas denominacionais. Tem algum presbiteriano aí? Para batista, presbiteriano é primo. E para presbiteriano, batista é primo. Não é irmão? Né? Aí a gente fica criando essas categorias e setorizando a vida, criando categorias e estabelecendo e extraindo a dignidade das pessoas a partir dessas categorias. A gente trata bem quem tem dinheiro, a gente trata mal quem não tem dinheiro, a gente se relaciona, adiciona na rede social aquela pessoa que vai me... olha só, eu adicionei fulano de tal na rede social, ele é meu amigo. A gente cria essas categorias. O fato de Deus ter colocado essa mulher ali é muito simples. É o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, diz que em Cristo não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, mas são todos um só em Cristo. Se eu pudesse ler, não tem mais coxinha nem mortadela, não tem mais erudito e não erudito, não tem mais PhD e não PhD, não tem mais nada disso. Em Cristo são todos iguais, porque são todos igualmente carentes da graça de Deus.
E a gente fica criando essas categorizações para tratar as pessoas. Eu não sei se foi essa semana ou foi na semana passada que eu comecei uma discussão com a Isabela sobre... Lá em casa, já falei para você, né? A gente não briga por coisas importantes, a gente briga por coisas idiotas em casa, porque todo mundo só briga por coisas idiotas, só por causa da toalha que fica em cima da cama, só por causa da tampa que não levantou do vaso, mas brigar por causa da crise financeira no Brasil, a gente nunca brigou. Mas lá em casa, a Bela começou a ler um livro, eu estou lendo lá outro livro, a gente viu uma notícia na TV e a gente começou a discutir o sistema prisional. Acredite, a gente começou a discutir o sistema prisional brasileiro. E a minha esposa, muito sábia como ela chegou para mim e me fez uma pergunta que eu não estava esperando. Chegou e falou: meu amor, o que a Igreja Batista Urbana vai fazer pelos presos da região do ABC? Toma, né? Toma essa. De onde veio? Aí eu, com essa minha postura coxinha, né, de ser, falei: preso está experimentando aquilo que Deus espera que o Estado faça. Punição. Aí a minha esposa virou e falou assim: mas é só isso? E onde é que está essa tal graça que você tanto fala para as tuas pessoas, para as tuas ovelhas? Toma, né? Podia ter ido dormir sem essa. Categorizamos, preso não merece a graça de Jesus. Criar ministério para ir lá entrar nos presos. É mulher, é preso, é pobre, é preto, né? É isso, é aquilo. Aí cria categoria. O fato de Batseba estar nessa genealogia é Deus gritando para nós que Ele rompe as categorias de gênero, as categorias políticas, as categorias sociais, as categorias religiosas, as categorias socioeconômicas. Essas categorias foram vencidas na cruz do Senhor Jesus. Idiota é o crente que acha que ele tem que viver. É o Isaac, o preso está lá, está sendo punido pelo Estado como convém e diz a palavra de Deus. Só? É só isso? Criamos categorias. Segunda coisa. A Batseba, como eu disse para você, ela era uma gentia. Ela não era somente mulher, mas ela era uma gentia. E os gentios, eles não eram parte da aliança. Eles não gozavam da aliança. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando Deus ele decidiu usar um povo para manifestar quem ele era e derramar sua graça sobre a terra, ele chamou Abraão, que é o pai da nação dos judeus, e falou: olha, por meio de ti, você, Abraão, você, povo judeu, todas as famílias da terra serão abençoadas. Só que a nação de Israel falhou nesse propósito de, a partir daquela nação de sacerdotes, abençoar todas as famílias da terra. E os judeus, eles eram bem osso duro de roer. Palavra de alguém que vem de uma família de judeus. E eles marginalizavam os gentios. E você estava dizendo: mas você vai falar de novo de categorias? Não, eu não vou falar de novo de categorias. Eu vou falar agora de sistema religioso. Religião. Vamos conversar sobre religião. O que é religião? Religião, eu propus para você no início do ano passado que religião é um sisteminha que propõe a busca de Deus. É o famoso religare, né? Vem do religare lá, do latim. Os eruditos gostam de falar isso para parecer inteligente, especialmente na roda do truco. E aí eles falam: não, porque religião é o religare. Religião são as pessoas fazerem o que é certinho para poderem voltar a Deus, porque é assim que funciona o negócio da religião. Só que o problema é que essa não é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho não é pessoas indo até Deus, é Deus vindo até as pessoas. Não é as pessoas fazendo obras de religião. Eu tenho que ir lá, tá lá todo domingozinho, bater o meu cartão, eu tenho que ter o meu nome no hall de dizimistas da igreja. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir subir no monte, eu tenho que, fazer as coisas que a religião diz que a gente tem que fazer, porque assim estarei indo de volta a Deus. Mentira. Ninguém vai até Deus assim. O
Porque Deus ele já venceu o sistema religioso e ele disse assim, ninguém vem até mim, é eu que vou até vocês. E ele manda o seu filho, faz com que o seu filho encarne e vista a carne humana e seja homem, falando, olha, eu estou aqui, agora vem, vamos conversar, vamos bater um papo. Porque Deus já veio. Deus já veio, ninguém precisa ir para Deus, porque Deus já veio. E os judeus, eles trabalhavam nessa mentalidade, na mentalidade do faça para ser abençoado, na mentalidade do cumpra para que você receba a bênção, na mentalidade do dê aqui e tome lá. Barganha espiritual. O fato de Batseba não ser uma judia, ser uma gentia, faz na lógica do judeu que Batseba esteja completamente fora desse mercado religioso de eu vou comprar as bênçãos de Deus e vou alcançar as bênçãos de Deus pelo meu próprio esforço. Por quê? Porque só quem tem dignidade para participar dessa negociata com Deus, quem são? Judeus. Só os judeus têm o direito de entrar lá no átrio do templo. Só os judeus podem desfrutar das bênçãos do ministério sacerdotal. Só os judeus eles têm a primazia no desfrute das bênçãos da aliança de Deus com o seu povo. Só os judeus. Aí vem uma mulher chamada Batseba, provavelmente hitita, gentia. E ela entra para a genealogia de Deus, de Jesus, que é Deus, para nos dizer uma coisa muito simples. Para receber a graça de Deus, não precisa ser o coxinha da igreja. Não precisa ser o religiosão. Não precisa ser o que bate o ponto. Não precisa ser aquele que, para desfrutar da bênção e da graça de Deus, basta ser alguém que vai ser escolhido por Deus para desfrutar da bênção e da graça de Deus. Ponto. Basta ser alguém que Deus olhe e fale, eu quero te dar essa graça. E Deus ele tem esse caráter bondoso. Ele dá essa graça livremente. Eu e você, nós não recebemos graça de Deus porque a gente é bonzinho, ou a gente é batista, ou a gente é membro de uma igreja evangélica há 20 anos, ou porque a gente dá dízimo regularmente todo mês. A gente recebe a graça de Deus porque Deus é bom. Ponto. A gente recebe a graça de Deus porque Deus ele tem a sua natureza, é a natureza bondosa. E deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer para você. Porque eu sou pastor também, eu nunca tive um relacionamento muito íntimo com o meu pai, que também é pastor, porque a gente pode falar de tudo, menos de igreja. Porque assim, 2 pastores na família não dá certo. E aí, é aquela coisa, meu pai tem a igreja dele, o Isaac tem a igreja dele, a gente se encontra, fala do Corinthians, fala mal do Corinthians, fala mal do Palmeiras, fala mal de tudo, mas não pode falar de igreja, senão dá problema. Mas uma coisa que meu pai, embora não seja perfeito, é um homem de Deus, uma coisa que meu pai ele tem, que eu sempre admirei isso no traço do caráter dele, é generosidade. Generosidade, profunda generosidade. E eu ficava injuriado com isso, às vezes, porque eu via, às vezes, o meu pai, ele dando bênçãos, abençoando pessoas perto de mim, e eu que queria aquele na minha época era o Super Nintendo, não recebia. Eu tinha que fazer o negócio direito, porque se eu tirasse minhas notas boas e tudo mais, eu ia ganhar um Super Nintendo de Natal. Se eu fosse um bom filho, um bom menino, eu ia receber o Super Nintendo de Natal, era o que eu queria, o Super Nintendo. Só que me dava raiva que o meu pai, durante aquele ano em que eu estava sendo um bom menino, aparecia qualquer nego torto lá em casa, meu está com alguma necessidade, vem cá, vamos te ajudar. Está com outra necessidade, vem cá, deixa eu te ajudar, mas comigo não. Sabe, eu era o filho mais velho do pai do filho pródigo, eu era o filho mais velho. Aquele que diz, pai, eu sempre estou aqui contigo, sempre trabalhei, nunca faltei um dia, estou aqui cuidando das tuas coisas e tal. Aí chega esse menino que desperdiçou todos os teus bens aí com as prostitutas e você ainda recebe ele. Eu era o filho pródigo, o filho mais velho, o irmão do pródigo. E isso me deixava injuriado. Porque meu pai, ele dava presentes e bênção para todo mundo, até as minhas irmãs, menos para mim.
Aí um dia meu pai chegou, me chamou e falou assim, eu sei que você está injuriado, não está? Sei. Aí meu pai virou para mim e falou assim, sabe por que é assim, meu filho? Porque o seu negócio não é ser, o seu negócio é ter. Eu não entendi isso com 15 anos de idade, 13 anos de idade. Eu fui entender isso anos depois de ter feito teologia, ter me tornado líder espiritual e tudo mais. O seu negócio é ter e não ser. O seu negócio é acumular. O seu negócio é poder dizer que você é bom. O seu negócio é poder dizer que você tem um cargo na igreja. O seu negócio é poder dizer que você é sensacional. O seu negócio é poder dizer que você não traiu a tua mulher e que você declara o teu imposto de renda direitinho. O teu negócio é ter e não ser. No dia que você for, aí você vai entender que você já é filho. E a minha relação com você, meu filho, não é na barganha. É simplesmente porque você é, e porque você é, eu te dou. Eu fui entender isso anos mais tarde. Tem gente que acha que diz assim, eu não serei Batseba, não serei prostituta, não serei adúltero, não serei isso, não serei aquilo, então Deus ele tem que me dar. Não. Deus não tem que te dar. Deus não deve nada a ninguém. Deus ele dá porque ele é bom. A razão pela qual Deus derrama as suas bênçãos sobre homens e mulheres é porque o seu caráter de doação e de bondade exige que ele faça isso. Ponto. Então para de comparecer diante de Deus naquela barganha de eu não fiz isso e não fiz aquilo, então Deus tem que me dar. Batseba nos ensina uma coisa muito linda, dizendo que na lógica da graça, sistema religioso não funciona. Na lógica da graça, ter não funciona. Na lógica da graça, construir uma reputação não funciona. Na lógica da graça, todas essas coisas a gente joga no lixo. E finalmente, Batseba era uma mulher. Era uma mulher, era uma gentia e ela era uma pecadora. Pecadora. Porque o contrário da religião, tá? Acredite, o contrário da religião não é a graça. Todo mundo acha que o contrário da religião é a lógica da graça de Deus. Não, não é. O contrário da religião é libertinagem. Dá para entender? Porque se não sou religioso, eu me torno libertino. O contrário do religioso não é aquele que experimenta a graça. Oxalá que fosse. Mas não é. É libertinagem. Ou seja, você tem aqueles indivíduos que eles se aproximam de Deus pela lógica que eu acabei de explicar para você, das obras, a lógica do ser legal, a lógica do ser joia, a lógica do cara que é bom pra caramba. Aí ele chega diante de Deus, olha Deus, eu tenho todas as estrelinhas aqui, me dá aí o que eu quero. Aí ele descobre que isso não funciona, porque mesmo ele sendo legal, mesmo ele sendo joia, mesmo ele sendo bom, mesmo ele sendo entregando imposto de renda direitinho, fazendo o que ele tem que fazer, o filho dele morre. A mãe dele pega câncer, as coisas acontecem e aí a gente descobre que a vida não é bem assim, né? Aí ele fica, por que Deus, né? Por que assim? Eu que sou uma pessoa tão boa, eu que sou tão joia, eu que não traio a minha mulher, e a secretária ainda fica me dando mole. Aí chega a vida, que tem esse poder tremendo de nos desanimar e de nos machucar, aí a gente fica questionando, né? Cadê Deus nessa hora? Aí sabe qual que é, de maneira geral, a reação que a gente tem? Quer saber de uma coisa? Chutarei o pau da barraca. Já que ser legal não dá conta, vou descambar. Vou fazer o que me der na telha. Vou arrebentar. Se você conversar com qualquer jovem cristão entre 13 e 17, 18, 19 anos, a tendência é essa. É que ele descobriu que ser um bom menino não paga a conta. Aí ele está naquela fase de que eu vou soltar a franga, né?
E solta. Acredite, solta. Porque o contrário do religioso não é o que experimenta a graça, o contrário do religioso é o libertino. Porque ele percebe que a sua religiosidade não passa de uma hipocrisia, então ele vai soltar a franga, vai pular o carnaval, vai fazer o que ele tem que fazer. E vai desfrutar da vida. E vai ter uma visão hedonista da vida. E vai ter aquela visão de que agora então eu vou viver para satisfazer os meus prazeres, para fazer o que é meu e que é bom para mim, e o paradigma a partir de agora sou eu. O interessante é que Batseba quebra também, estando nessa genealogia, Batseba também quebra essa lógica. Porque Batseba de fato era uma pecadora. Batseba de fato chutou o pau na barraca. Adultério é pecado sim, e Deus se ofende com o adultério. Não tenha dúvidas disso. Mas o interessante é que o fato de Batseba ter sido adúltera, isso não impediu ela de experimentar a graça de Deus. Só que antes dela experimentar a graça de Deus, ela teve que lidar com as consequências do seu adultério. Batseba teve um filho que morreu por causa do seu pecado. Batseba enfrentou as consequências do seu pecado. E por que você está falando isso, Isaac? Porque é exatamente isso que faz com que Batseba esteja na linhagem do Senhor Jesus Cristo, porque ela aponta para uma outra mulher que haveria de vir, que também teria um filho inocente que morreria por causa do pecado. Maria. Assim como Batseba, Maria também teve um filho inocente que morreu. Assim como Batseba, Maria também viu seu filho morrer. A diferença é que um se entregou por causa do pecado da humanidade. O outro, por causa das mazelas e do adultério da sua mãe. O que eu vim dizer para você essa noite, queridos, é que Deus escolheu essa mulher para entrar na genealogia do Senhor Jesus. Porque não é a lógica da religiosidade, nem a lógica da libertinagem que vai resolver todos os dilemas da nossa vida. O que vai resolver os dilemas do nosso coração e nos dá a razão de ser e não de ter, é quando a gente se encontra com um menino que morreu por causa do nosso pecado. É quando a gente se encontra com aquele que foi gerado a partir de uma pecadora e morreu inocente por causa do meu e do seu pecado. Aí quando a gente se encontra com essa lógica de Cristo, um amor que já foi oferecido antes de eu ser religioso ou ser libertino, ou antes de eu ser Davi ou ser Batseba, antes de eu ter a visão idealizada de mim mesmo ou ter uma visão pessimista de mim mesmo. Antes de qualquer coisa, Deus, Ele ofereceu o seu Filho. Um inocente morreu por mim e por você. O apóstolo Paulo, ele conclui isso daqui lá em Coríntios, quando ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda quando éramos pecadores. Ainda quando éramos pecadores. Batseba, ela entra na genealogia do Senhor Jesus Cristo, como uma das mães de Jesus, porque ela aponta para alguém que haveria de vir. Porque como Batseba, também haveria de vir uma outra pessoa que ia gerar um menino que morreria sendo inocente. O que eu vim dizer para você é muito simples. Não é pela lógica da religião, não é pela lógica da libertinagem, não é a lógica da barganha, é a lógica da graça. Não existe barreiras para a graça de Deus, não existe categorias que a graça de Deus não quebre, não existe muros que a graça de Deus não derrube. E finalmente, não vai ser nunca por obras que eu e você façamos, quer sejamos bonzinhos, quer sejamos ruinzinhos, a graça de Deus sempre será derramada. Eu quero terminar essa série de maneira um pouquinho diferente. Eu quero terminar essa série com você
O título dessa série diz: As Mães de Jesus. Eu tentei fazer aquilo que Mateus fez. Eu não dei o nome, eu podia chamar essa série Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Mas eu decidi chamar essa série, junto com o presbitério dessa igreja, de As Mães de Jesus. Porque são mulheres importantes, são mulheres fenomenais, são mulheres que experimentaram a graça de Deus, têm lições profundas para nos ensinar. Mas no fundo não é sobre essas mulheres, é sobre Jesus. No fundo, essas mulheres entram na genealogia de Jesus para nos ensinar que a graça de Deus sempre superabunda. Para nos ensinar que a graça de Jesus sempre vai adiante. Para nos ensinar que no final das contas, é da lógica de Jesus e não da lógica da pecaminosidade dessas mulheres ou das virtudes dessas mulheres. É sobre Jesus. Abaixe sua cabeça. Queria convidar você a fazer uma reflexão enquanto a gente encerra. Muito simples, muito simples. Onde é que eu estou? Que tipo de cristianismo eu estou vivendo? É o cristianismo da visão idealizada das coisas? É o cristianismo das categorias? É o cristianismo da barganha com Deus? É o cristianismo da libertinagem? Ou é o cristianismo do Senhor Jesus, que é derramado sobre nós por causa da graça de Deus, única e exclusivamente por causa da graça de Deus? Então, essas mulheres, elas nos ajudam a ir para onde a gente tem que ir. Elas nos ajudam a não ter uma visão idealizada. Nos ajudam a perceber como as coisas de fato são. Nos ajudam a derrubar e quebrar categorias e barreiras que nos separam, que são criadas de maneira pecaminosa. Elas nos ajudam a deixar de querer barganhar com Deus. Porque Deus não vai ser comprado pela nossa barganha. E nos ajuda a olhar para trás na nossa libertinagem, na nossa impiedade. Nos ajuda a levar a sério o nosso relacionamento com Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pelo testemunho dessas 4 mulheres. Obrigado porque elas têm lições extremamente importantes. E obrigado porque a principal delas é que nós temos um Deus gracioso, que apesar de nós, escolheu nos abençoar na pessoa do seu Filho. E que por causa dele nós podemos voltar a Ti, única e exclusivamente dele. Quer sejamos libertinos ou religiosos, na cruz a gente volta para Jesus. Quer tenhamos uma visão idealizada, quer estejamos construindo muros, na cruz a gente volta para Ti, Pai. Então obrigado pelo testemunho, obrigado porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos imperfeitos, é o Senhor daqueles que experimentaram a graça, e porque experimentaram a graça, estão trilhando o caminho de volta para Ti. Então nos ajuda a aprendermos essas lições e praticarmos elas, de maneira que a Tua boa mão permaneça sobre nós e que a gente possa desfrutar da Tua presença, transformando a nossa vida, mexendo com o nosso caráter, nos libertando dessas coisas e nos levando para perto de Ti. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.